Então agora tem 3 minutos para a sua réplica. O professor Humberto falou uma coisa interessante, né? A ideia da teologia de Jesus, né? Nós estudamos muitos teólogos, mas havia uma teologia em Jesus. Muitas vezes nós olhamos muito pouco para essa teologia. Eu me senti muito feliz quando ele falou aí nos debates judaicos de Jesus, né? Como Jesus se relacionava ao judaísmo do primeiro século. E essa foi minha dissertação de mestrado, né? Como Jesus se relacionava com os fariseus a partir da perspectiva histórica. E aí você vai ver que ele tinha muito mais coisas de fariseus do que a gente pensa, né? Principalmente da escola de Hillel, né? Tinha muita coisa, muitos pensamentos dele. Mas, querido, novamente eu volto para aquela questão desse relacionamento com Deus. Eu fiz a opção pelo arminianismo, como eu disse no início. Não é porque ela me dá todas as respostas, mas eu entendo que ela me dá as respostas que me deixam mais confortáveis. Então, verdadeiramente, não dá para compreender um Deus que diz que é todo amoroso, mas ao mesmo tempo, na sua soberania, só a ele cabe o ato de salvar, o ato de livrar da condenação, da danação eterna, como queiramos assim dizer, e ele deixa uma parcela da humanidade nessa situação. Ainda que se diga, não, é porque ele quer. Mas será que as coisas estão certas porque ele quer? Ou as coisas devem ser certas segundo a essência de Deus? Deus faz simplesmente as coisas certas porque ele decide que vai ser assim, ou ele decide segundo aquilo que é a sua essência? Porque a essência de Deus é todo amor, toda bondade. E aí eu, de certa forma, fico incomodado com essa questão. Me deixa, de certa maneira. E aí o arminianismo, ele veio trazer um alento nesse debate. 1 minuto. Por quê? Porque o arminianismo, ele coloca em harmonia a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ele entende o homem como caído, como depravado, como aquele que não pode se salvar. Mas Deus providencia um meio para que ele possa responder positivamente ou negativamente a esse chamado. E aí, entra a questão da responsabilidade humana. Então, volto a repetir, isso me deixa bem confortável. Eu não tenho uma grande questão que eu colocava ainda nos meus primeiros caminhos na fé, dizer assim, oxe, naquele dia vai ter gente que vai dizer assim, mas Deus, tu não me salvasse, que tu não quisesse, então tu é culpado. Mas vai ter um Deus que vai dizer assim, eu providenciei tudo para você, e você não respondeu. De que queixa-se, pois, o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Nesse momento, agora o pastor Arthur vai perguntar ao pastor Jonas. Agora eu vou instigar o Jonas agora. Né? Muitos calvinistas, principalmente os chamados infralapsarianos, né? Eles concordam com os arminianos e os calvinistas e os molinistas no sentido de que Adão tinha arbítrio. Certo? Se Adão tinha arbítrio, isso é uma coisa quase que... não é? A gente não discorda muito disso. Adão tinha arbítrio. Se Adão tinha arbítrio, de verdade, genuíno, ele poderia não pecar. Se ele poderia não pecar, se isso é fato, então há uma contrafactual, pelo menos uma, que é o fato de Adão ter podido não pecar. E se existe uma única contrafactual, o molinismo está certo. Tá certo? Então, essa é a pergunta que eu queria fazer para você, meu amigo. Pastor Jonas tem 5 minutos para responder. Queridos, veja bem, a questão da
possibilidade de Adão não pecar. O arminiano ele fica bem confortável com essa questão, né? Talvez o calvinista nem tanto. Eu queria, né, voltar a rebobinar a fita da criação um pouquinho antes, né? Jesus diz, a palavra do Senhor diz assim: o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, se no plano de Deus o Cordeiro ele já estava morto antes da fundação do mundo, era algo necessário, era algo que já estava decretado por Deus, poderia Adão não pecar? Então é uma questão simples, não é? Embora ele tivesse o arbítrio, o grande problema é que às vezes nós queremos, esquecemos de como Deus olha a história. Aí, novamente eu recorro a Boécio, né? Boécio vai dizer que Deus ele vive no eterno presente. Para Deus não existe passado, não existe futuro, mas tudo é presente. Ele olha a história, né, de uma forma, né, não linear como nós olhamos, mas ele olha de uma forma total, geral, num lance só. Então, eu entendo ainda que Adão tivesse o arbítrio, Deus, mesmo não interferindo na vontade de Adão de pecar, obviamente porque ele tinha um arbítrio, segundo o calvinismo, só ele possuiu esta qualidade, a partir daí o que vai sobrar é a livre agência. Eu entendo que não haveria outra possibilidade de história. Não haveria outra possibilidade de história. Por quê? Porque, segundo o conhecimento de Deus, e se Deus conhece, vai acontecer, não tem outra possibilidade. Não existe contrafactuais em Deus. Ainda que ele comunica ao homem segundo os contrafactuais. Quando Deus diz assim, se você fizer assim, vai ser assim. Se você fizer assado, vai ser assado. Não é que Deus está dizendo que a história há essas duas possibilidades. Mas ele comunica ao homem segundo a nossa capacidade de compreensão. Lembre-se que é o Deus que detém todo o conhecimento, todo o poder, falando com pessoas falíveis, limitadas, no tempo, no espaço e na sua compreensão. Então Deus tem que usar muitas vezes nesse processo de comunicação a lógica humana. Mas eu não entendo que poderia haver outra história. Na presciência de Deus, se Deus sabe, e Deus sabia porque o Cordeiro estava sacrificado antes da fundação do mundo, a queda de Adão era necessária. Pastor Arthur, agora tem 3 minutos para a sua réplica. Isso é que é o bom do debate, né, gente? Essa conversa elucidativa que a gente pode discordar respeitosamente, mantendo o cristianismo. Isso porque a gente está fazendo questão de dizer isso sempre, viu, gente? Fala isso sempre, não é rasgação de seda, não é porque tem muita bobagem acontecendo por aí, e a gente tem que manter aquilo que a gente preza, que é o cristianismo verdadeiro, genuíno, que nos une, é maior do que o que nos separa. Não é? Mas eu discordo em gênero, em número e em grau de Jonas. Discordo em gênero, em número e grau. Por quê? Eu vou dizer o seguinte, porque se eu digo que o pecado de Adão ou qualquer outra ação é necessário, filosoficamente, não há diferença entre as ações humanas nessa perspectiva e no fatalismo. Fatalismo seria verdadeiro, que é justamente contra o que as teorias, inclusive o arminianismo, se põem. O fatalismo é um problema, é intragável nesse aspecto. Então, a questão de haver a possibilidade não quer dizer que essa possibilidade concretizar-se-á. A possibilidade é lógica e não ontológica. A possibilidade é uma possibilidade lógica, certo? E não ontológica, porque o que Deus anteviu é. O que Deus antevê é. Agora, o que Deus anteveu não é necessariamente. Que aí corremos numa falácia chamada falácia da necessidade do consequente. O que Deus antevê é.
Mas o que Deus antevê não é necessariamente. Daí a importância dos contrafactuais, das possibilidades. Porque, por exemplo, quando Jeremias fala com Zedequias assim, se, o rei Zedequias, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, se você fizer isso, Zedequias morreu, viu? Foi decapitado, viu seus filhos serem decapitados, foi cego. Mas antes de morrer, Jeremias diz, se você sair lá, então viverá a tua alma e esta cidade não se queimará a fogo. E viverás tu e a tua casa. Se isso não se abre como uma possibilidade, então eu não sei mais o que é possibilidade. Porque Jeremias diz, se você fizer assim, você vai viver. Se você fizer desse jeito, você vai viver, você e a sua casa. Se isso não é uma possibilidade, se o que tinha que acontecer era necessário, no sentido de fatalístico, então não há, aqui não há verdade nessa afirmação. Ela é mentirosa. E isso é que a gente não aceitaria. Tá certo, gente? Para a última pergunta dessa rodada, o pastor Humberto vai fazer ao pastor Arthur. Prezado irmão, onde está o erro de Molina? Pastor Arthur tem 5 minutos para responder. Como vocês sabem, Molina não errou. Eu acho assim, sabe, que um problema, né? Eu não posso produzir provas contra mim mesmo, mas assim, o grande problema é que, como muito mais do que como teólogo, eu falo como estudante de filosofia, quando a gente vai fazer uma análise de fato, né? O que Calvino diz, o que Armínio diz, o que Molina diz, não pode ser entendido jamais como aquilo que a Bíblia diz. Por mais certo que esteja a posição de Molina, na minha percepção, acerca do que a Bíblia diz, jamais será o que a Bíblia diz, né? E só por isso já mostra que é um projeto falível, diferente do projeto bíblico, que é um projeto infalível. Então, o que está na Bíblia não tem erro, não tem falha, não tem. Agora, o que a gente diz dela, tem. Então, qual é o erro de Molina? É tudo. É todo. É assim como é o meu, assim como é o seu, assim como é o de Armínio e Calvino também. É todo, entendeu? Nós nos esforçamos para chegarmos perto da luz inacessível. Mas essa luz é inacessível. Eu me seguro, sabe o que, meu irmão? Naquele texto que diz assim, que lá eu o conhecerei como sou conhecido. Agora não. Pastor Humberto tem 3 minutos para a sua réplica. Obrigado. Pode ser 6? Prezados, eu gostei muito da resposta e foi a propósito. Por quê? Porque é aquela questão que nós tratamos inicialmente. O que é supralapsariano e infralapsariano é uma tentativa ousada do homem colocar o que Deus pensou no momento da criação. Então, é muita ousadia. A doutrina é importante, porque nós pisamos com firmeza no solo e vamos caminhando com o conforto do irmão Jonas, com as posições que tem o arminiano, e nós vamos solidamente caminhando.
é importante a doutrina, mas eu trabalhei na comissão da tradução da Bíblia NVI durante 10 anos e convivi com pessoas especiais, em termos assim de conhecimento profundo. Então tinha um colega lá, chamado Enio Miller, que escreveu o comentário da primeira carta de Pedro pela Vida Nova, e ele dizia sempre assim nos debates da gente, no momento da tradução, e ele dizia sempre assim: toda teologia é tentativa. Toda teologia é tentativa. A gente procura, dentro daqueles escritos antigos, o mais novo está com mais de 2000 anos, que nós chamamos Novo Testamento, mas está muito velho já. Mas toda essa escritura que nós recebemos como herança, tanto judaica quanto cristã, no período dos apóstolos e os escritores do Novo Testamento, são textos escritos nos quais nós montamos uma teologia. Tem um autor chamado Raymond Panikkar, que é um argentino que trabalha com religiões comparadas e ciências da religião, que ele diz sempre assim, ele é cristão, mas ele diz sempre assim, nas escrituras tem versículos que dizem o seguinte: Deus é o alfa e o ômega. Só que nós esquecemos que entre o alfa e o ômega existem todas as outras letras do alfabeto. Significando com isso que há muitas possibilidades de compreensão do que seja Deus. A teologia mais profunda que existe, a organização todinha de Calvino nas Institutas, o trabalho de Jacó Armínio, do Luiz Molina, terminou? 1 minuto, graças a Deus. Mas como eu já vivo na eternidade, então, o Luiz Molina, todos esses homens tentaram compreender Deus através das Escrituras. Então, há muitas possibilidades de leituras. O que nos resta fazer? Continuar tentando, porque a teologia mais profunda sobre Deus, um tratado que fala da teontologia, o estudo da pessoa de Deus, por mais profundo que seja, e por mais que Deus diga que Deus é bondade infinita, misericórdia infinita, tudo isso são palavras que não nos dá, que faz com que a gente não dê conta do que significa exatamente isso. Até onde vai a misericórdia dele? Até onde vai a bondade dele? Será que a bondade dele é tão grande que ele possa perdoar Satanás? O Satanás está condenado realmente eternamente? Satanás é o inimigo dele? Então como é que ele manda que nós amemos o nosso inimigo e ele não ama o inimigo dele, ou o amor dele é também condenatório? Então há muitas coisas que nós sabemos somente da lista de palavras. Deus é isso, são os atributos dele que são comunicáveis, e aqui são os atributos que são incomunicáveis. Essa é uma arrumação humana para a gente entender esse ser tão complexo e tão difícil da gente entender. De forma que essa pergunta que eu fiz ao pastor Arthur, qual a fraqueza, qual foi o erro de Molina, é porque todos nós, como ele mesmo falou, temos erros nas nossas colocações bíblicas.